Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Dália, estarei com vocês na disciplina Teorias da Administração 2. Hoje nós iremos iniciar a Teoria Neoclássica da Administração. É um prazer estar com vocês aqui nesta disciplina que abordará, além das novas teorias, mas também uma revisão das teorias da Administração 1. Essa nossa primeira unidade vai ser para apresentar a disciplina, assim como o nosso plano de disciplina, e teremos a primeira unidade, que é a Teoria Neoclássica da Administração. Gostaria de ressaltar que é um prazer imenso estar com vocês. Aproveitem a aula, retirem todas as dúvidas que vocês, porventura, tiverem, tá? É uma teoria extremamente importante aí da década de 1950, que faz uma reprogramação da teoria clássica, tá? Aproveitem tudo que a disciplina puder ofertar, retirem todas as dúvidas de vocês e podem nos perguntar, nos questionar, que nós estaremos fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível para sempre agregar conhecimento. Agora eu iniciarei a nossa apresentação formal da disciplina, tá certo? Para que vocês entendam não somente a nossa unidade, mas também como será moldada essa disciplina para vocês durante esse período de realização, tá? Como eu falei anteriormente, eu sou a professora Dália, estarei com vocês nesse período de agosto, finalzinho de agosto até final de setembro. Espero que vocês aproveitem ao máximo. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto eu, professora, como a minha assistente, como o pessoal, os tutores que estão aí com vocês em cada polo, tá? Então, a disciplina Teorias da Administração 2, do curso Bacharelado em Administração, com a nossa primeira aula hoje, dia 1º de setembro. Essa disciplina ela vai ter por objetivo não somente apresentar os novos postulados da Teoria da Administração 2, mas também fazer uma revisão daquilo que vocês já viram em Teorias da Administração 1. Até porque a nossa primeira unidade, que abordará a Teoria Neoclássica, ela é uma reafirmação da Teoria Clássica. Deixa eu passar aí. Certo. Voltando aqui. Pessoal, como foi pensado a disciplina de vocês? A nossa disciplina é uma disciplina de 90 horas, tem uma carga horária bem extensa, mas eu dividi ela em 3 unidades. Cada unidade vocês receberam vários materiais de leitura, vídeos, complementações, atividades, fórum, e eu também coloquei à disposição de vocês tanto um livro base, que é Teorias da Administração do Chiavenato, como um livro de administração pública, tá? Então, a disciplina são Teorias 2, uma carga horária de 90 horas, início da disciplina 28 de agosto até 30 de setembro. A ementa da disciplina de vocês é justamente reafirmar as teorias que vocês já viram em termos de conteúdo, mas também embasar novas teorias. Então, nós veremos a teoria neoclássica da administração, a teoria do desenvolvimento organizacional, a teoria da contingência, as teorias que formam a administração pública, a sua evolução, o contexto no qual ela se insere dentro do nosso país e as novas abordagens da administração. Para onde a administração vai? Qual é o foco das novas teorias administrativas? O objetivo geral da disciplina de vocês é justamente embasar, através das novas teorias, aquilo que vocês já viram, ou seja, os postulados anteriores, reafirmar a relevância das teorias da administração para a formação do administrador, porque tudo que vocês vierem a aprender dentro do curso de bacharelado em administração vão surgir a partir das teorias clássicas da ADM. Teoria clássica, a teoria neoclássica, a teoria estruturalista, a teoria das relações humanas, e como objetivo específico, apresentar os pressupostos das ciências da administração e o conhecimento que vocês necessitam para se tornar profissionais de qualidade gabaritado. Eu dividi a disciplina em 3 unidades, para ficar mais fácil e acessível. A primeira unidade é somente a teoria neoclássica, porque ela comporta aí cerca de 4 capítulos, ela tem várias decorrências, é uma teoria extremamente importante, porque ela faz uma reafirmação da teoria clássica. A unidade 2 abordará a teoria do desenvolvimento organizacional e a teoria da contingência, e a unidade 3 fará uma relação entre
as teorias da administração pública, como é formada a administração pública no nosso país, quais são os pressupostos, quais são os princípios constitucionais que regem a administração pública, o contexto e a evolução da administração pública desde os primórdios da nossa colonização e para onde vai as novas teorias da administração. A administração enquanto ciência está caminhando para onde? Outra coisa, se eu estiver falando rápido, pessoal, você pode solicitar que a professora de vocês fale um pouquinho mais devagar. Se vocês tiverem dúvida, podem estar solicitando que eu retorne para qualquer dúvida, qualquer necessidade, não fiquem acanhados, estamos à disposição. A metodologia, ela tem dois embasamentos. O qualitativo, que é a frequência de vocês nas aulas, assim como a resolução das atividades que serão repassadas, a presença de vocês no fórum e a parte quantitativa, que são as notas que vocês obterão. Então, haverá peso 2 para as atividades, peso 2 para os fóruns, que vocês já têm à disposição, e haverá peso 6 para a avaliação no final da disciplina. E a nota final será um somatório dessas 3 notas, nota 1 de atividade, nota 2 dos fóruns e nota 3 da avaliação que vocês irão executar. Aqui algumas referências básicas que já segue, né, todo o processo da UAP, né, do curso de bacharelado em administração da UESP, mas eu coloquei 2 referências básicas para vocês, tanto um de teorias como um de administração pública. Mas em cada unidade vocês também receberam material de leitura, né, vídeos, algumas reportagens, tudo isso para embasar o estudo de vocês. Então, eu tentei colocar materiais mais simples, de leitura mais acessível, para que vocês realmente absorvam o primordial de cada teoria, né, de cada unidade. Para mim, o mais importante é que vocês assimilem as principais características de cada teoria dessa e que vocês, ao longo da formação de vocês e a posteriori, vocês possam, né, entender e ser capaz de falar sobre cada uma dessas teorias. Não queremos decoreba. Tanto que eu falei para os tutores, e nós entramos em acordo, pessoal, que cada atividade iria ser recebida primordialmente após a minha aula. Porque depois da minha aula, vocês terão mais embasamento para responder as atividades. Porque geralmente são estudos de casos que vocês vão aplicar efetivamente o conhecimento na realidade. Porque teoria sem prática, ela não tem validade, principalmente para a nossa formação. Teoria neoclássica da administração é a nossa primeira unidade, é a nossa primeira teoria. É uma teoria que surgiu aí na década de 1950. Essa teoria, ela faz uma reafirmação da teoria clássica, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a economia estava se desenvolvendo, as empresas estavam buscando desenvolvimento econômico, né, desenvolvimento em termos de estrutura. Então, os neoclássicos, os teóricos neoclássicos pegaram aquilo que a teoria clássica possuía de melhor, fizeram uma reafirmação dessa teoria, além de unir algumas premissas de outras teorias, como a teoria estruturalista, a teoria comportamental, a própria teoria das relações humanas, e fomentaram a teoria neoclássica da administração. Então, nós temos aí uma teoria da década de 1950 que faz uma reafirmação da teoria clássica, tá? O objetivo primordial dela é justamente isso, é o fazer da administração, é pegar os postulados básicos, é planejar, é coordenar, é a racionalidade da organização, é o foco no objetivo, é o fazer do administrador. Então, é uma teoria essencial para a reafirmação da teoria clássica, até porque a teoria clássica, apesar de ser mais antiga, ela não perdeu a sua relevância, a sua significância. E a teoria neoclássica, ela vem reafirmar isso. Então, só recapitulando essa primeira parte, é uma teoria da década de 1950, que faz uma reafirmação dos postulados da teoria clássica, que tem por objetivo o fazer do administrador, o fazer administrativo, planejar, dirigir, organizar, controlar. Então, é isso que fundamenta a teoria neoclássica que nós iremos estudar hoje, tá certo? Características da teoria neoclássica.
Então, a teoria neoclássica, ela tem algumas características primordiais. Aqui está as principais ênfases dessa teoria. Nós temos ênfase na prática da administração, que é o fazer efetivo do administrador, é como a administração gere os seus recursos para atingir os seus resultados, é como a organização efetua suas atividades, é gerenciar, organizar, controlar, efetivamente fazer atividade administrativa, e isso retornou da teoria clássica. Reafirmação relativa dos postulados, então, reafirmação daquilo que a teoria clássica já falava. Então, o administrador ele tem que planejar, ele tem que coordenar, ele tem que dirigir, ele tem que controlar. É ênfase na eficiência, é ênfase na eficácia, ênfase nos princípios gerais da administração, e aí eu tenho planejamento, controle, direção e organização. Então, basicamente, a teoria clássica já formulou esses postulados, e a teoria neoclássica vem reafirmar esses postulados. E ênfase nos objetivos e nos resultados. Independente da organização, seja ela pública, privada, seja uma OCIP, pública tem interesse no bem-estar coletivo e comum da população. Privada, maximização das receitas e fazer aquilo que você abriu sua organização para fazer. Um OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público. Então, é um banco comunitário, qualquer sociedade que estude o voto ou a participação política, ou se as pessoas os políticos estão efetivamente fazendo aquilo que se propuseram a fazer. Então, independente do tipo de organização, todas elas têm um objetivo. E quando você vai gerir essa organização, você tem que conseguir realizar esses objetivos. Então, é um dos princípios da teoria neoclássica, a ênfase nos resultados e na realização desses objetivos que a organização, independente do tipo, pessoal, ela vai ter. E ecletismo da teoria. A teoria neoclássica ela é extremamente eclética. Por quê? Porque ela não tem só um viés, ela não tem só uma linha. Ela pegou um pouquinho de várias outras teorias e seus teóricos são muito ecléticos. Então, eles não fomentaram apenas uma teoria, né? Eles desenvolveram premissas de outras teorias. Por isso, ela é considerada extremamente eclética. Aqui, dando continuidade, nós temos os primeiros termos mais conhecidos. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar, não necessariamente na disciplina, mas em algum momento da sua vida, você ouviu falar de eficiência e eficácia. Esse termo surgiu especificamente na teoria neoclássica. É claro, já baseado naquilo que a teoria clássica relatava. Então, eficácia é você atingir o objetivo da sua organização. Você conseguiu atingir o seu objetivo, você foi eficaz. Se você, além de atingir os objetivos, você utilizou todos os recursos que você dispunha de forma correta, então você também foi eficiente. Vou dar um exemplo. Se você, porventura, está planejando passar no vestibular, e durante esse processo de estudo para atingir o seu objetivo, que é passar no vestibular, você estabeleceu metas. Você iria estudar durante a semana, ter o final de semana para descansar, você trabalha, então você não queria que seus estudos atingissem o seu trabalho, evitaria chegar atrasado, evitaria chegar cansado. Então, você tem metas e você tem um objetivo final. Se você foi somente aprovado e você não conseguiu, você foi aprovado no vestibular, mas você não conseguiu utilizar o final de semana como gostaria, deixou de estudar alguns dias e chegou cansado, você foi eficaz, porque você conseguiu o resultado, mas você não foi eficiente, porque você não utilizou as metas da forma correta. Vamos dizer que você estudou com afinco, você utilizou o seu final de semana de forma assim, você utilizou o seu final de semana da forma como você gostaria, você não chegou atrasado no trabalho, mas infelizmente, devido à concorrência, você não conseguiu ser aprovado no vestibular. Então, você foi eficiente, porque você fez tudo aquilo que você se propôs, mas você não foi eficaz. Mas, em compensação, você passou no vestibular e, ao mesmo tempo, você teve seu tempo no final de semana, porque você conseguiu se estruturar durante a semana, e em nenhum momento você chegou atrasado ou deixou os estudos influenciar no seu trabalho. Então, você foi eficiente e você foi eficaz. Então, essa é a diferença básica entre esses dois postulados. Você tem
A eficácia, que se refere ao resultado, então quando você atinge esse resultado, você foi eficaz. Quando você faz as suas metas e você utiliza os seus recursos da maneira correta, né, reduzindo custos e aumentando, não vou dizer eficiência porque o resultado final já é eficiência, mas aumentando a probabilidade ou a perspicácia desses resultados finais, você também foi eficiente. Então, a eficiência ela está relacionada com os meios que você utiliza para atingir o resultado. Aqui, pessoal, eu vou passar um vídeo rápido para vocês, né? Que é um vídeo que fala se houve um foco na tarefa ou um foco no resultado. Após esse vídeo, eu gostaria que vocês pensassem, a gente vai dar um minutinho aí para vocês me relatarem se, segundo o vídeo, houve um foco na tarefa, ou seja, o foco era na eficiência, ou houve um foco no resultado, o foco era na eficácia.
Bem, pessoal, então, baseado no vídeo, vocês, na concepção de vocês, acham que ela tinha foco em desenvolver a tarefa, independente de como ela desenvolveria essa tarefa, né? Que seria tricotar, 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 tricotar. Ou o foco dela era o resultado, fazer com que ela fizesse o maior cachecol possível, tá? Era fazer o maior cachecol possível ou era a atividade de tricotar? Na concepção de vocês, o foco era a eficácia, o resultado final, né, da atividade dela, que seria o cachecol, o tricô em si, ou seria a atividade de tricotar? Porque muitas vezes a organização, ela só espera que todo dia o funcionário trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas nem sempre trabalhar excessivamente significa que você vai atingir o resultado. Algumas empresas têm funcionários, têm sala de jogos, né? Tem salas onde as pessoas podem relaxar, elas não são exigidos necessariamente um trabalho árduo, e mesmo assim eles têm um objetivo final. Então, na concepção de vocês, ela foi eficaz, né, mais eficaz ou mais eficiente? Eu vi aqui que foi colocado que foi eficaz, mas não foi eficiente. Na minha concepção, e depois vendo os comentários do vídeo, é isso. Ela foi eficaz em termos de conseguir fazer um cachecol longo, mas ela utilizou até o próprio cabelo para poder chegar a esse resultado final. Então, ela foi eficaz, mas ela não foi eficiente, porque ela realizou a tarefa dela final a qualquer custo. Então, essa é a diferenciação básica entre esses dois conceitos, de eficiência e de eficácia. Nem sempre fazer a sua tarefa, só fazer a tarefa é o melhor. E nem sempre o resultado, independente de como você vai chegar, independente do que você vai utilizar, se você vai utilizar meios lícitos e meios ilícitos, às vezes você está focando só no resultado. Não importa como você vai chegar no resultado. Então, a organização, ela precisa ser eficaz, mas ela também precisa ser eficiente. O que vai determinar qual é o foco é a organização, ou que vocês vão gerir, ou que vocês vão trabalhar como gestores, como administradores. Então, vocês precisam ter noção dessa diferenciação e qual vai ser o foco da organização. Então, foi um vídeo bem simples, né? Não é relatado nada, mas vocês viram a diferença gritante entre você chegar a um resultado a qualquer custo ou você fazer a sua atividade da melhor maneira possível, porque ela poderia parar ali quando terminou o novelo de lã, mas não, ela tricotou até o cabelo. Então, essa é a diferença básica entre o foco no resultado ou o foco na tarefa. Muito cuidado com isso, porque às vezes nós cobramos o nosso funcionário que o funcionário não está fazendo nada, que o funcionário está parado, que o funcionário não está o tempo todo trabalhando, né? Mas eu acho que o fato dele estar trabalhando é que me rende resultado, o fato dele estar parado não é bom para a minha organização, às vezes não tem nada a ver. Se eu tenho uma organização criativa, eu posso ter um profissional muito mais liberal. Eu estava lendo ali que às vezes o profissional, volte um pouquinho para mim, às vezes o profissional dedica-se tanto à profissão que até a sua saúde fica em segundo plano. Isso é verdade também. Às vezes você está tão focado em desempenhar a sua atividade a qualquer custo que você esquece de você. Isso também não é bom. Então, a eficiência e a eficácia, ela tem esses dois pormenores e você precisa efetivamente decidir qual é o foco. Para a organização funcionar direitinho, ela precisa ser eficaz, mas ela também precisa ser eficiente, tá? Vou dar continuidade aqui, porque eu achei que vocês responderam até bem já no nosso chat. Eu acredito que eu passei demais. Retornando aqui. Após esses conceitos iniciais de eficiência e eficácia, a teoria neoclássica, ela diz assim, independente da organização, existem os princípios básicos dela, que são divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude administrativa. A divisão do trabalho, ela refere-se a você dizer cada função que ela tem que fazer. Então, se eu tenho uma organização, uma empresa que produz camisas, geralmente eu tenho um atendimento, que é o pessoal que vai atender o cliente, eu tenho o pessoal da produção e eu tenho o pessoal da parte administrativa, que é o pessoal que vai gerenciar o funcionário, a folha de pagamento,
controlar as compras de matéria-prima, controlar as vendas, verificar as receitas. Então, quando eu discrimino cada atividade e dou nome a elas, eu estou fazendo uma divisão do trabalho. A especialização, deixa eu escolher aqui, a especialização, ela surge a partir dessa divisão que eu efetuo. Por quê? Quando eu faço uma divisão, eu preciso de pessoas qualificadas em cada setor. Então, eu preciso de uma pessoa que fale bem, que tenha desenvoltura para estar no atendimento. Preciso de uma pessoa que entenda de administração para estar na parte administrativa. E preciso de pessoas que entendam de produção para produzir as minhas camisas. Então, a especialização, ela surge com a divisão do trabalho, porque eu não posso colocar qualquer pessoa. E dividir as tarefas e as atividades dos departamentos é que me permite saber qual é o tipo de profissional que eu quero e o tipo de especialização que ele precisa ter. Então, esses pressupostos são pressupostos que surgiram também nessa teoria, com base na teoria clássica da administração. Depois nós temos a hierarquia, que nós iremos visualizar ela mais direcionada, né? São as duas que nós iremos visualizar de forma mais direcionada, que é a hierarquia, quase que a professora não fala, hierarquia e amplitude administrativa. A hierarquia refere-se aos níveis hierárquicos, às unidades de comando. Quem é que manda na organização? Eu tenho gerentes? Eu tenho supervisores? Ou é só, eu tenho uma pessoa que manda, é o proprietário da empresa, e o restante segue as ordens dela. Então, a hierarquia é isso, são os níveis e as unidades de comando que eu tenho dentro da minha organização. E a amplitude administrativa, ela determina a quantidade de níveis hierárquicos e diz se a minha organização ela é mais elevada, alta, tem vários níveis hierárquicos, ou achatada, tem poucos níveis hierárquicos. Se ela é centralizada, tem apenas uma unidade de comando, ou ela é descentralizada. Eu delego atividades e dou a cada departamento um gerente que tem algum tipo de autoridade, que ele não precisa mais de mim dizendo o que ele precisa fazer. Ele possui autonomia e dentro dessas autonomias ele vai delegar algumas atividades aos seus subordinados. Então, os princípios básicos da organização, até hoje isso funciona. Apesar de estarmos aí no ano de 2018, e essa teoria ser da década de 1950, até hoje nós utilizamos isso. Até hoje nós dividimos o trabalho dentro das organizações, escolhemos pessoas especializadas para desenvolver cada atividade dentro das organizações, temos os níveis hierárquicos, uma pessoa que comanda, o dono, o diretor, os níveis intermediários e o pessoal do operacional, que é basicamente quem segue as ordens. E a amplitude administrativa, que é uma organização centralizada, tem apenas uma unidade de comando, ou é uma organização mais livre, onde eu tenho várias unidades de comando, vários gerentes com autonomia. Então, até hoje, nós temos esses princípios básicos dentro das organizações contemporâneas. Aqui que eu tenho uma... Pronto. Aqui nós temos hierarquia. Como eu havia falado, a hierarquia são as unidades de comando. Quem manda são os níveis. Aí eu tenho a hierarquia institucional, o nível institucional, que é o pessoal que determina, que delega, que tem autonomia, que tem autoridade, é a alta cúpula. O nível intermediário, que é o pessoal da gerência, da supervisão, e o nível operacional, que são as pessoas, os subordinados, considerados chão de fábrica, que é aquele pessoal que está diretamente nas atividades práticas da organização. No caso da minha empresa que produz camisas, é o pessoal que está na produção de camisas, até mesmo a moça do atendimento, ou o funcionário do administrativo, que sozinho não tem autonomia para delegar ou para tomar alguma decisão. Ele precisa de mim dizendo e direcionando cada uma das atividades. Então, todos eles são do meu operacional. Vamos dizer que só eu mando na organização e a ordem final seja minha. Então, eu sou a unidade de comando, estou lá no nível institucional e os demais estão no nível operacional. Mas vamos dizer que eu tenha determinado um gerente, tenha contratado um gerente. Conheço uma pessoa que acabou de se formar em administração, é um profissional qualificado, estou assoberbada de serviço
e resolvi colocá-lo como meu gerente. Então, ele vai estar no nível intermediário. Ele vai estar com uma certa autoridade, é claro, delegada por mim, mas ele vai ter autonomia para algumas decisões rápidas. Então, hierarquia é isso, pessoal, é determinar quem está no nível institucional, quem está no nível intermediário e quem é o pessoal do operacional. O pessoal do nível institucional e do intermediário geralmente forma a administração da organização, porque eles são os detentores das decisões. E o pessoal do nível operacional estão na parte de execução, que são os funcionários e os operários, tá? Então, aqui eu tenho o pessoal da administração e aqui eu tenho o pessoal do operacional. O pessoal que pensa, que determina, que delega, que toma as decisões, e o pessoal do operacional, o pessoal que executa. Então, isso é hierarquia. Também precisamos lembrar que dentro da hierarquia eu tenho autoridade, responsabilidade e delegação. A autoridade, de cima para baixo, é quem detém o poder de comandar. Então, se eu sou a dona da organização e sou eu que delego todas as atividades, eu sou a autoridade máxima. Se eu coloquei pessoas também com autonomia, eu tenho autoridade máxima, mas eu também tenho pessoas que estão delegadas sobre mim, que também têm autoridade. A responsabilidade, pelo contrário, ela é de baixo para cima, porque o funcionário ele precisa executar e de forma correta aquilo que foi colocado para ele, então a sua tarefa. Então a responsabilidade ela é cobrada de baixo para cima. Quanto mais baixo o nível, mais se cobra dele. Então a responsabilidade de baixo para cima e a autoridade de cima para baixo. E a delegação? Muitas vezes eu sozinha não consigo fazer as atividades, mas eu não quero um nível intermediário. Eu gostaria apenas de delegar algumas atividades. Então vamos dizer que na minha ausência eu tenha delegado que naquele momento, somente naquele momento, um funcionário pode tomar decisões, que não incorra, vamos dizer, em débito no caixa. Então, assim, você pode tomar qualquer decisão, contando que não tenha valor financeiro. Você não pode fazer nada que mexa no caixa da empresa. Mas, de resto, se um funcionário precisar faltar e você acha que ele tem direito e pode substituí-lo, você pode tomar essa decisão sozinho. Então, a delegação é quando você repassa para outras pessoas algum tipo de autonomia dentro da sua organização, para você não ficar assoberbado de atividades, mesmo que você não tenha um nível intermediário. Então, na hierarquia, também é necessário lembrar que, além dos níveis hierárquicos, eu preciso entender de autoridade, que é a unidade de comando, que flui de cima para baixo, de responsabilidade, que é o ato de você desenvolver as suas tarefas de forma responsável, atingindo os objetivos da organização, que é de baixo para cima, e a delegação, que é o fato de você repassar a outras pessoas certo grau de autonomia para eles desenvolverem algumas decisões mais ligeiras, corriqueiras. Então, você diz assim, olha, você pode tomar qualquer decisão, contanto que a decisão não incorra em alguma retirada de dinheiro do caixa. Então, você delegou algum tipo de decisão, mas você também limitou. Ele pode tomar qualquer decisão, contando que ele não gaste dinheiro. Falando de forma bem simples, ele não pode gastar dinheiro. De resto, ele pode fazer quase tudo, mas ele não pode gastar dinheiro. A amplitude administrativa. A amplitude administrativa, como eu havia falado anteriormente, ela se relaciona ao tamanho dos níveis hierárquicos. Ela é considerada alta, pessoal, quando eu tenho vários níveis. Aí aqui eu tenho, olha, uma unidade de comando, vamos dizer, aqui eu tenho gerentes, supervisores e o pessoal do operacional. Eu tenho 4 níveis. Isso é bom para uma organização? É, geralmente uma organização bem estruturada, bem desenvolvida, uma organização considerada bem maior, né? Tanto em termos de tamanho como em termos de receita, porque os níveis hierárquicos, quanto mais níveis hierárquicos, mais custos. Porque para mim poder passar
autonomia para esses níveis intermediários, eles precisam ter conhecimento, ser especialistas. Contratar especialistas custam caro. Tirem por vocês. Vocês, ao terminar o curso de administração, vocês não querem ganhar o valor que vocês ganhavam antes, porque vocês estão se especializando, vocês estão se formando. Então, vocês, ao serem contratados, vocês querem uma remuneração melhor. Então, o grau de especialidade, dependendo da autonomia, requer um profissional muito mais gabaritado e, consequentemente, gera um pouco mais de custo para a organização. Essa organização aqui, dependendo das unidades de comando, ela pode ser considerada descentralizada, que nós iremos ver mais à frente. E aqui eu tenho uma organização considerada achatada. Eu tenho uma unidade de comando e o pessoal do operacional. É uma organização mais simples, geralmente é quando o dono da empresa pode estar lá o tempo todo, tomando as decisões, né, pode acompanhar todo o processo, então ele sozinho dá conta de ser uma autoridade e uma autonomia. Então eu tenho dois tipos de amplitude. A amplitude alta, vários níveis hierárquicos, e a organização mais achatada, que eu tenho aqui 2 níveis hierárquicos, uma unidade de comando e o meu nível operacional. Aí eu tenho uma organização, nesse caso aqui, centralizada. A gente já vai aí fixando esses conceitos, porque são conceitos também utilizados até hoje. Olha, vocês viram aí que é uma... Eu sempre vou dizer isso, porque nós temos o hábito de achar que só porque estamos há tantos anos após, que aquilo que é clássico não é utilizado. Então, é uma teoria, volto a reafirmar, antiga, mas que até hoje tem seus princípios utilizados dentro das empresas, na idade contemporânea. Aí, como eu havia falado, nós temos uma organização centralizada, onde uma pessoa só, está tomando as decisões. Então, ela é a unidade de comando, ela é a autoridade máxima, ela é quem manda, é o todo-poderoso, é o chefão. É para eles que todo mundo se direciona, independente do nível. E aqui tem-se uma organização descentralizada. Eu sei que existe um diretor, um supervisor, um dono, mas ao mesmo tempo que ele é dono da organização, ele delegou algumas atividades e um certo grau de autonomia para outras pessoas, que podem ser os seus gerentes. Ele pode ter um gerente em cada setor, e cada gerente, dentro do seu setor, pode tomar alguma decisão sem lhe questionar previamente. Então, além do tamanho alto ou achatado, eu tenho organizações centralizadas e descentralizadas, tá certo? Aí eu coloquei 2 vídeos, pessoal. O primeiro vídeo é para vocês me dizerem qual das duas, não vai aparecer o nome, vai aparecer 2 situações. Tem a primeira situação e tem a segunda situação. Vocês vão me dizer se é centralizada a primeira ou descentralizada. Se a primeira situação é centralizada ou descentralizada. E se a segunda situação é centralizada ou descentralizada. O segundo vídeo é mostrando mais ou menos quando uma organização precisa delegar, precisa centralizar ou descentralizar. Porque muitas vezes, se você tem uma organização pequena e que você pode estar dentro da organização o tempo todo, acompanhando as atividades, retirando dúvidas, fazendo o papel de administrador, você não precisa necessariamente descentralizar a sua organização. O fato de ser centralizada não é uma coisa ruim. Então, você pode ter uma organização centralizada porque você está lá o tempo todo. Agora, você é o proprietário da organização. Infelizmente, você não pode estar todo dia na organização. Então, você precisa delegar algum tipo de autonomia para alguém, porque, às vezes, se necessita tomar decisões rápidas e o proprietário não está, e aí se delonga essas decisões, você não toma as decisões no momento correto, o que pode prejudicar o desenvolvimento e o crescimento da organização. Por isso, esses conceitos são extremamente importantes, e vocês precisam, não existe também um correto e um errado. O que vocês precisam entender é que quando vocês estiverem atuando, é as situações que vai determinar, é o tamanho da organização, é o tempo que você tem disponível que vai determinar se você vai delegar, se você vai centralizar ou se você vai descentralizar
a organização. Agora o pessoal vai passar o vídeo para vocês, e aí depois nós retornamos para vocês me dizerem nas situações do primeiro vídeo se é centralizado ou descentralizados, e se vocês concordam quando se deve delegar, centralizar ou descentralizar do segundo vídeo. Escuta, mamãe. Fala. Será que os gorros dos vendedores de churros servem pra gente limpar as solas dos sapatos? Claro que não, tesouro. Pois então, olha ali. O gorro que tanto trabalho eu tive pra fazer. Escuta aqui. O que o senhor pensa que está fazendo? Descarregando minha raiva. Sócia, é que eu tava... Sim, eu já vi tudo. Recolhe esse gorro. Sim, sócia, sim. Agora ponha na cabeça. Sim, sócia, sim. Muito bem. Agora toma. Pra aprender a não pisar mais no gorro. Vamos embora, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Os meus companheiros se recusam a continuar trabalhando e foram embora. Como foram embora? Ora, é muito simples, mestre. Eles não estavam satisfeitos com o senhor. Comigo? Por quê? Dizem que o senhor fazia eles trabalharem como mulas. E eu disse a eles que a única mula aqui era o senhor. Olha, em primeiro lugar, eu não faço mais que cumprir as ordens do arquiteto que me contratou. De maneira que se tem alguma mula aqui é o arquiteto. O quê? Que se tem mula... Nada. Sabe, estávamos falando de outro arquiteto que também é uma mula. O quê? Não digo, é que nós estamos falando de ajudantes. Se queixam que o senhor faz eles trabalharem como mulas e foram embora. Como foram embora? Pois é. Pois saiba que eu só faço cumprir ordens que me dá o senhor Porpeta, que é a pessoa que me contratou como arquiteto. De modo que se há uma mula aqui, esta mula é o senhor Porpeta. Quê? E aqui... senhor Porpeta, é que enfrentamos um grande perigo. Não me diga. Sim, senhor. Imagine que todos os ajudantes se foram. Todos menos eu. Olha, mestre, o que acontece Você cala a boca! Acontece... Você cala a boca! A consequência... Você cale a boca! Eu não quero saber de coisa alguma! Você cale a boca. Então, pessoal, vocês viram duas situações nesse primeiro vídeo. Eu gostaria que vocês me dissessem, na primeira situação, é um típico caso de centralização ou descentralização. A mesma coisa na segunda situação. É um típico caso de centralização ou descentralização. Centralizada 2, centralizada... Deixa eu ver. 1 centralizada, 2 centralizada, respondeu a Roberta. São João do Arraial. Eu acho que é a Conceição do Canidé, que é centralização. A outra São Cruz dos Milagres, 1 centralizada e 2 descentralizada. Batalha 1 centralizada. Batalha 2 descentralizada. Santa Cruz dos Milagres. Centralizado primeiro Currais. Nos 2 é centralizados, Conceição do Canidé. Mais autonomia é pouco eficaz. No 2 é descentralizada. Gostei do comentário.
Pedro 2, 10 centralizada. Assunção do Piauí 1 centralizada, 2, 10 centralizadas. Correto. Pelo que eu vi aqui, pessoal, vocês estão corretíssimos. A primeira situação era centralizada. Você tem uma pessoa só com autoridade, com comando, né, que determina as ordens e os demais têm que seguir aquilo que ela relatou, do que foi passado. E o 2, descentralizadas. Vocês viram no 2 que a descentralização pode ter aí um problema de entendimento, de quem é a autonomia, de quem é a autoridade de comando, de onde parte as decisões, tá? Aí aqui eu estou vendo o pessoal de Conceição do Canidé, tá? Prazer, estou vendo vocês, espero que estejam aproveitando, tá? Então, assim, vocês, no geral, adorei, acertaram bem, entenderam a dinâmica. A primeira é centralizada e a segunda é descentralizada, tá? Agora eu vou repassar um outro vídeo, que é para vocês terem noção de quando você deve delegar, quando você deve centralizar e quando você deve descentralizar as atividades da organização. Também espero que vocês curtam o vídeo para vocês terem uma noção. E depois do segundo vídeo, eu irei retomar as vantagens e as desvantagens, tanto da centralização como da descentralização. Então agora vocês irão ficar com o segundo vídeo. Então, pessoal, gostaram do segundo vídeo?
viu que vocês são necessários quando a organização não tem noção de delegar, centralizar ou descentralizar, né? Senão, se a organização não consegue fazer nada disso, tem que chamar um de vocês quando terminar a formação para vocês mandarem lá na organização e tomar conta da casa. Então, vocês viram que é necessário delegar, centralizar quando é necessário e também descentralizar quando é necessário. Só coloquem aí para mim verificar se vocês gostaram do vídeo, se vocês aprovam o fato de que se a organização não consegue fazer nada disso, precisam de vocês aí após a formação. Que, afinal, nós estamos sendo formados para isso, né? Para gerir as organizações de forma correta, de forma eficaz, de forma eficiente, decidir o que é melhor, né, para a organização no geral. Espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo. O pessoal está solicitando que disponibilize o vídeo no grupo do WhatsApp, eu vou repassar, tá? Mostra nós aqui, primeirais. Se quiser, pode mostrar. Se eu ler também o nome, não conseguir pronunciar, depois eu retorno, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu disponibilizo sim todo o material, se vocês quiserem, um vídeo, eu repasso para a coordenação e ela vai repassar sim para vocês. Também posso repassar os slides na plataforma para vocês terem acesso, não se preocupem, tá certo? Então, o segundo vídeo focou nessa parte de centralização, descentralização, delegar e quando eu devo fazer isso. Acabei retornando. Pessoal, passem para mim após o vídeo. Certo, aqui, obrigada. Então, pessoal, como eu havia falado, tanto a centralização como a descentralização possuem vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens da centralização? A centralização, como você tem uma só unidade de comando, você tem decisões tomadas por um administrador que possui uma visão geral da organização, o gerente, o proprietário da organização, o dono da empresa. Os tomadores de decisão, eles estão nos topos mais elevados, então ele possui conhecimento, eles são treinados, eles são formados, eles são especializados, pelo menos é o que se espera. Infelizmente, na nossa região, no Nordeste, na maioria das organizações, principalmente os familiares, os proprietários não possuem esse conhecimento formativo que nós temos, que eu tenho enquanto professora e formada na administração, e vocês estão obtendo aí na graduação. Então, nem todas as organizações possuem essa visão, tá, de preparo. Mas as organizações, quando você tem uma unidade de comando, você é centralizada, geralmente o tomador de decisão ele tem esse preparo, tá certo? A centralização, ela diminui os esforços duplicados, porque só tem uma pessoa mandando, não existe duas pessoas tomando decisões diferenciadas, nem choque entre decisões, tá? Antigamente, lá na década de 1950, não existia um setor financeiro, apesar da administração financeira enquanto ciência surgia aí a partir da década de 1920. Então, nessa época, o setor de compras e de tesouraria, eles eram os primordiais, né? Que era o pessoal que mexia efetivamente com o dinheiro, com o capital da organização. Então, o pessoal que tratava desse setor especificamente também era o pessoal mais especializados. Então, você tinha um foco nesses dois setores, principalmente naquela época, onde não se falava em gestor financeiro, como se fala hoje. Então, a tesouraria era basicamente a parte financeira da organização. Então, essas são as vantagens de você ter uma organização centralizada. Só que, como nem tudo é perfeito, existem as desvantagens. Então, as decisões, como elas são tomadas por uma cúpula, ela pode estar bem distante do pessoal do operacional, não está sabendo efetivamente a realidade, porque ele está lá na salinha dele, tomando todas as decisões, mas ele não sabe as necessidades da organização do pessoal que está no operacional, que está no dia a dia, que às vezes lida com o cliente. Então, isso pode ser uma das desvantagens. Como o topo não tem muito contato com as pessoas, também corre numa desvantagens. O fato dele não estar
não é, ele possui conhecimento teórico, né, conhecimento de gestão, mas muitas vezes ele não possui conhecimento da própria organização, do que ela necessita. Uma melhoria que o funcionário está vendo todo dia porque o cliente reclamou, porque o cliente falou alguma coisa. Então, quando o dono ele não dá essa abertura para um feedback, né, um retorno dos funcionários, pode haver uma desvantagem. As linhas de comunicação, elas provocam uma demora, porque precisa sair lá da autoridade de comando até chegar no operacional. Se for uma organização curta, onde eu tenho uma unidade e o pessoal já é do operacional, até tudo bem. Mas imagine 3 níveis hierárquicos e que você esteja lá na última camada. Até chegar em você, a informação ela pode ser perdida ou distorcida nesse caminho, porque vai sair lá do dono da organização, que vai tomar a decisão, vai passar para o gerente, vai passar para o supervisor, até chegar em você. Essa informação ela pode chegar deturpada, né? Ela pode não chegar da maneira que foi dita pela unidade de comando. Então, ela pode ser demorada, porque vai passar por todos os níveis, e ela também pode ser deturpada, ocorrer erros, distorções, desculpem, tá? Pelo fato de ter vários níveis hierárquicos. Então, a organização, ela sempre vai primar por aquilo que faz bem para ela em termos de gestão. Então, é sempre necessário analisar as vantagens e as desvantagens de todo o processo de gestão. Nem tudo é só vantajoso e nem tudo só tem desvantagem. A centralização ela é vantajosa, sim, dependendo do tamanho da minha organização. Eu não preciso delegar. Mas se for uma organização muito grande, eu também não posso deixar os meus funcionários e a minha empresa necessitando que eu assine embaixo para tudo que precisa ser feito. Se eu fizer uma viagem, a organização fica parada até eu retornar. Isso é prejuízo. Acabei retornando aqui. Passem para mim lá para o slide de descentralização. Pronto, acabei retornando. A descentralização, ela também possui vantagens e desvantagens, tá? Quais são as vantagens de ter uma organização descentralizada? As decisões elas são tomadas muito mais rapidamente, porque eu tenho outras pessoas a quem foram delegadas algum tipo de autonomia. Tomadores de decisões, eles possuem muito mais informações sobre as situações, então eu tenho um gerente, um supervisor que está mais próximo do pessoal do operacional, está mais no dia a dia. Maior participação do processo decisório das outras pessoas, né? Feedback, geralmente eu tenho um feedback maior do pessoal que está diretamente com o cliente ou do pessoal que está diretamente com o fornecedor. Proporciona excelente treinamento para administradores médios, que são o pessoal que está lá naquela área intermediária, que são os gerentes e supervisores. Como eu preciso de pessoal que façam, que desenvolvam ações sem a minha presença, eu preciso que eles sejam bem treinados. Então, os administradores médios, ele tem uma formação melhor. Eu vou investir em especialização, eu vou investir em treinamento, eu vou contratar pessoal capacitado, profissionais da administração, profissionais que têm uma formação em administração. Então, é necessário escolher pessoas que têm uma formação e conhecimento para poder delegar a ele algum tipo de autonomia e autoridade. Mas também há as desvantagens. Por quê? Porque pode ocorrer a falta de informação e coordenação entre os departamentos. Eu tenho 4 departamentos. Departamentos de compra, venda, vamos dizer compra, venda, produção e administrativo. Pode ser que alguém lá do departamento de compra tomou uma decisão referente a fornecedores e que isso atinja diretamente o pessoal do administrativo. Pode ser que a informação se perca, né? E o pessoal do departamento de compra não informe o pessoal do administrativo a decisão. Isso é uma desvantagem. Mas ele tinha autonomia para fazer a decisão dele dentro do departamento dele. Ele não deixou de executar a atividade. Ele apenas deixou de informar para os outros departamentos que também eram importantes saber dessa decisão. Outra coisa, maior custo pela exigência do treinamento. Então,
quando eu tenho uma organização descentralizada, eu tenho mais custo com o pessoal, porque o pessoal é gabaritado, o pessoal é especializado, o pessoal possui conhecimento de gestão. Então, eu quero uma organização descentralizada. Eu optei por delegar, porque é lindo participar desse processo de feedback, mas eu também vou gastar. Eu também preciso da qualidade, treinamento e conhecimento para esse funcionário poder executar as atividades que lhe serão cobradas. Risco de subobjetivação. Todo e qualquer departamento vai ter o seu objetivo. E, às vezes, o gerente acha que o departamento dele é o mais importante. Então, eu posso, em vez de pensar no coletivo, tomar decisões que afetem só o meu departamento em termos de melhoria e esqueço da parte coletiva. E também pode gerar uma rixa, uma concorrência entre esses departamentos. Então, a descentralização, ela tem também esse fator enquanto desvantagens. E as políticas e procedimentos, elas podem variar. Então, se eu tenho 4 departamentos, cada gerente determina como vai ser gerido cada departamento, possui autonomia para isso. Eu posso ter procedimentos no setor de compras que diferem totalmente do setor administrativo. Eu posso ter procedimentos do setor de vendas que diferem completamente do setor de compras. Então, quando eu tenho uma organização descentralizada, eu preciso estar mais atento a esses procedimentos. Geralmente fazer um nivelamento, fazer com que todas as informações elas sejam uniformes, porque tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. O que é que vai determinar, professora, se eu tenho uma organização centralizada ou descentralizada? O que vai determinar é o objetivo da organização, que nós já falamos lá no início, que um dos objetivos primordiais dessa teoria é justamente o foco nos resultados e nos objetivos. O resultado que eu tenho, que eu espero, o objetivo a que me proponho e o tamanho da minha organização. Eu não posso fazer vários departamentos em uma organização pequena, se eu não tenho nem como pagar o pessoal que vai trabalhar para mim. Se eu vou precisar de uma pessoa mais qualificada, eu preciso remunerá-la pela qualificação que ela possui. Então, todos esses fatores é que vão determinar se eu vou ter uma organização centralizada ou descentralizada. Passem para mim, pessoal. Eu vou solicitar que o pessoal fique passando, porque eu estou voltando. Podem passar para o próximo para mim, por favor. E aí eu tenho as funções básicas do administrador, que é conhecido como processo administrativo. Acredito que também vocês já ouviram falar, né? Que é planejar, organizar, dirigir e controlar. O famoso PDCO, ou nesse caso aqui não está na mesma ordem, mas é o famoso PDCO, é planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu planejo como a organização ela vai funcionar, eu vou estipular as minhas metas, eu vou traçar os meus objetivos, qual é a missão da minha organização, qual é a visão que eu vou ter dentro da minha organização, é uma maximização das minhas receitas, é uma organização que trabalha com a parte social, então eu vou planejar e definir tudo o que a minha organização ela vai fazer. Depois eu vou organizar os processos para atingir o meu objetivo. Eu vou dividir o trabalho, eu vou determinar o tipo de hierarquia, eu vou designar atividades, eu vou delegar, eu vou treinar o pessoal, eu vou alocar recursos, eu posso treinar pessoal aqui na parte da organização, não necessariamente na direção. Porque a direção está muito ligada com organizar também, porque é direcionar. Você dirige a sua organização, designando pessoas, delegando, coordenando, comunicando, motivando, liderando. Então, você tem aí organizar e dirigir de forma bem complementares. E o controle? Não adianta nada eu traçar metas, eu ter o planejamento estratégico, tático, operacional, eu fazer todo um planejamento de metas, traçar os meus objetivos para o ano de 2019, se eu não controlar. Porque o que vai dizer se eu efetivamente atingir os meus objetivos é o controle. É eu parar, definir se realmente eu atingir. Vamos dizer que eu abri uma organização e o meu objetivo é transformar em franquia. O que vai determinar se eu efetivamente conseguir esse objetivo é se no final de um determinado período eu tenho uma franquia. Eu consegui abrir uma filial em outro lugar. E aí eu fui abrindo, até que as pessoas decidem, né, comprar
a minha marca e trabalhar com o meu nome. Mas para isso eu preciso mensurar, eu preciso controlar para ver se eu atingi esses objetivos. E é assim que funciona o controle. Então, a função do administrador, basicamente dentro de qualquer organização, é planejar suas ações, é organizar como essas ações serão executadas, é dirigir toda essa execução e, no final, controlar para ver se você... se a organização, se você, enquanto administrador, atingiu esses objetivos. Passem para mim, pessoal, para o próximo. Essa primeira parte introdutória, ela finalizou. Então, vamos fazer uma recapitulação. Eu tenho uma teoria neoclássica que surgiu na década de 1950, onde eu tenho os primeiros conceitos de eficiência e de eficácia, onde eu tenho foco nos objetivos, onde eu tenho divisão de trabalho, eu tenho especialização, eu tenho hierarquia, eu tenho amplitude, onde eu tenho organizações centralizadas, organizações descentralizadas e eu também posso delegar tarefas. Essa primeira parte foi a introdução da teoria neoclássica. Ela tem 3 decorrências que nós iremos ver na continuação da nossa aula. A primeira decorrência dela são os tipos de organização que surgiram. Então, o primeiro tópico é o racionalismo da organização formal. O que significa isso? Toda e qualquer organização, ela precisa ser racional. Ela precisa atingir de forma racional, significa pensar efetivamente nos resultados, evitar o pessoal. Por isso que se diz que quando você tem uma organização, você deve separar as suas contas pessoais das suas contas profissionais, o dinheiro que entra no caixa não é o dinheiro seu, é da organização, o empresário precisa ter um prolabore, ele não pode ficar misturando as contas dele, ele vai somar, colocar na ponta do lápis tudo que ele gasta, de custo pessoal, e a organização vai precisar remunerá-lo. Ah, mas a organização é minha, foi eu que abri. A organização é sua. E para ela dizer que está efetivamente atingindo seus objetivos, depois de um período ela tem que te devolver todo esse capital que você investiu para o seu bolso, né, que é o capital próprio, quando você tira do seu bolso, ou para o banco, que é capital de terceiro, quando você faz um financiamento, mas a organização ela precisa devolver. Mas ela só vai lhe devolver se você investir nela, se você desenvolvê-la de forma racional, se você investir em propaganda, se você efetuar todas as suas atividades. Não é porque você abriu a organização, que você é um empreendedor, que você teve uma ideia bombástica, que você vai gerir a organização de qualquer jeito. Então, o primeiro ponto é o racionalismo da organização formal. Abriu uma organização, colocou tudo na ponta do lápis e ela vai ter que lhe pagar uma remuneração. E você vai ter que sobreviver com essa remuneração. Senão, aí depois você pede para si mesmo uma avaliação do seu salário empresarial. Mas você precisa tratar a organização de forma racional. E depois dela, nós temos, dessa parte introdutória, 3 tipos de organização. A organização linear, a funcional e a linha e staff. Passem para mim, pessoal. A organização linear é realmente o aspecto piramidal. A organização linear é aquela organização centralizada. Ouviu falar em organização linear? Organização centralizada. Por que o aspecto piramidal? Porque eu tenho uma pessoa só lá na cúpula, não é verdade? Tomando as decisões. Eu posso ter níveis intermediários, onde eu tenho gerentes e supervisores. E na base ela é mais larga, porque geralmente eu tenho mais gente no operacional, que é o pessoal que está no dia a dia. Se é produção de camisa, as pessoas que estão produzindo camisa. Se é um salão de beleza, são as cabeleireiras que eu contratei para atender as minhas clientes. Então, geralmente, eu tenho mais gente no operacional do que lá em cima tomando as decisões. Por isso que a organização linear, ela é uma organização num formato piramidal. Ela tem esse aspecto piramidal. Ela tem uma centralização das decisões, as linhas são formais, porque elas fluem de cima para baixo, como nós já falamos, com todas aquelas características da centralização, e a autoridade linear e única. Então, organização linear, centralização. Organização linear, centralização. Vou tentar. Passem para mim, porque toda vez... Obrigada. Então, aqui eu tenho um organograma da organização linear. Eu tenho uma pessoa aqui,
que detém a autoridade, que toma as decisões. Eu posso ter níveis intermediários? Posso ter níveis intermediários, mas isso não tira o poder centralizador daquela autoridade máxima. E aqui eu tenho o pessoal do operacional. Então, autoridade linear, uma única unidade, uma única pessoa tomando as decisões, e generalização dessas decisões, e eu posso ter, nesses níveis intermediários, gerentes, que são pessoas que podem até me dar algum tipo de auxílio, mas isso em nada não determina que a organização ela não seja linear. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de organizações, que é a primeira decorrência dessa teoria, a organização linear, que é centralizada, que tem um formato piramidal, uma pessoa só lá na cúpula tomando as decisões, uma unidade de comando, as decisões fluem de cima para baixo. Passem para mim, pessoal. A organização linear. Quais são as vantagens dela? Estrutura simples, então grande parte das organizações pequenininhas são organizações lineares. O MEI, que é um microempreendedor individual, é uma organização linear. Uma pequena organização, dependendo do tamanho, é uma organização linear. Clara delimitação das responsabilidades dos órgãos. Geralmente eu tenho uma unidade de comando, eu mando e os demais são meus subordinados, vão acatar as minhas decisões, né, e as minhas ordens e vão executá-las. É de fácil implantação, como eu já falei, é a mais simples. Qualquer organização, ela sempre vai começar de forma linear. Aí ela vai crescendo tanto, pessoal, que ela vai surgindo a necessidade dela descentralizar e dela passar a delegar algum tipo de autonomia e autoridade. Bastante estável, porque eu tenho uma unidade de comando, eu não preciso me preocupar. Eu tenho um gerente, e o gerente ele é extremamente especializado naquela área. E eu determinei a ele vários graus de autonomia. Ele saiu. Eu preciso contratar uma outra pessoa que tenha a mesma especialização para poder determinar os mesmos níveis hierárquicos. Então, eu não fico preso aos meus subordinados. Tá certo? Por isso que ela é mais estável. E é o tipo de organização, como eu já havia falado, para as pequenas empresas, porque você consegue controlá-la de forma mais fácil. E o tamanho da sua organização e a renda, porque você é considerado pequenininho, tanto pelo número de funcionários, como pela renda que você tem. É mais fácil de você controlar, e você nem tem renda para pagar essa quantidade de pessoas especializadas dentro da organização, não é verdade? Quais são as desvantagens? Ela é mais rígida, inflexível, porque eu tenho uma pessoa só tomando as decisões e nem sempre essa pessoa ela é aberta à conversação, aberta a um feedback, a um retorno. A autoridade ela é baseada no comando único, que já determina essa rigidez, essa inflexibilidade. Ela pode exagerar na função de chefia e de comando. Às vezes as pessoas são autoritárias, autocráticas, isso não é bom para a organização, dependendo do tipo de organização. A unidade de comando pode ser uma pessoa autoritária, generalista, tá? Que pode haver uma especialização, mas pode não ter especialização em área nenhuma, ser difícil de relacionamento. Pode haver um congestionamento da comunicação. O que é isso? Se a minha organização ela tiver vários níveis, até chegar lá no operacional, vai passar pelos gerentes e pelos supervisores. Nesse processo, pode haver uma demora. Vamos dizer que eu precisava de uma decisão rápida. Aí o gerente vai conversar com o supervisor, aí o supervisor vai fazer uma reunião com o pessoal do operacional, isso pode demorar. Isso pode dificultar a tomada de decisão também. Ela só é vantajosa, ela só torna a informação mais rápida se ela tiver poucos níveis hierárquicos, tá? E comunicações demoradas com distorções. Por que ocorrem as distorções? Porque nos vários níveis hierárquicos, ela vai passando de um nível para o outro, até chegar no pessoal do operacional. Se ela for longa, tiver uma hierarquia longa, isso pode causar algum tipo de mal-entendimento entre um processo e outro. Agora, se ela for uma organização mais curta, talvez não haja essas desvantagens aqui, porque você, sendo proprietário da organização, você pode reunir seus subordinados e você mesmo repassar as informações para eles, certo? Próximo, pessoal.
A organização funcional. Já a organização funcional é aquela que seria considerada ideal. Aí, novamente, cuidado com o porte. Não é porque eu sou pequenininho e eu sou inovador que eu vou especializar todo mundo na minha organização, porque eu não vou ter nem recursos para isso. Mas a organização funcional, o foco é na função. Então, quando eu tenho foco na função, eu tenho pessoas especializadas para desempenhar determinadas áreas. Eu tenho gerentes especializados em cada área, eu tenho um supervisor especializado na área deles. Então, o foco é efetivamente na função que é desempenhado. É o típico caso de organização descentralizada. E aí eu vou ter tanto as vantagens como as desvantagens da organização descentralizada. Indicado para organizações maiores, onde eu sozinho não consigo mais controlá-la, eu preciso delegar, eu preciso descentralizar essas informações. Então, dependendo do porte da organização, eu não consigo mais controlá-la sozinha. Então, é necessário uma descentralização. Aí, qual é o tipo de organização que eu vou ter? Uma organização funcional, com foco nas funções a serem desempenhadas, tá? Então, a autoridade funcional, ela é dividida, ela pode ser dividida entre os gerentes, o ênfase é a especialização que cada um desenvolve, é descentralizada as decisões, por isso eu já tinha falado que é um típico caso de organização descentralizada, e as linhas diretas de comunicação. Porque as linhas diretas de comunicação significa dizer que o gerente tomou uma decisão, ele está mais próximo dos seus subordinados, do pessoal do operacional, então ele vai repassar mais rapidamente se ele esperasse a decisão lá da cúpula. Passem para mim, pessoal, para a próxima. Aqui eu tenho, portanto, um organograma de uma organização funcional. Eu tenho uma unidade de comando, seria o dono, o proprietário ou o diretor. E aqui eu tenho gerentes. E esses gerentes detêm autonomia. Olhem as linhas fluindo dos dois gerentes para os operacionais. Então, os gerentes tomam decisões e daqui já fluem para o pessoal que está efetivamente na realização das atividades. Então, o princípio é a função, a autoridade ela é delegada e o foco é na especialização. Como esse pessoal aqui tem uma certa autonomia nas decisões, o que vai acontecer? Ele precisa ser especializado, ele precisa ter conhecimento de todas as funções que eles irão desenvolver. Por isso que o foco é a função e a especialização. Nós já vimos também lá no início da nossa aula, né, que depois da divisão do trabalho veio a especialização. Próximo. E aí eu tenho uma organização funcional, possui também vantagens e desvantagens. As vantagens é a mesma da centralização. Eu vou tentar apagar bem aqui. Saiu. Era o pontinho que estava ali. Poderia estar atrapalhando vocês. Então, as vantagens proporcionam o máximo de especialização possível, porque eu preciso de pessoas qualificadas e especializadas. Permite a melhor supervisão técnica, porque essas pessoas elas estão mais próximas do operacional e conhecem mais a realidade da organização. As comunicações elas são mais diretas, sem intermediações. E separa as funções de planejamento, controle, execução. É como se eu tivesse uma pessoa para desempenhar cada área lá do administrador. Se tivesse uma pessoa responsável por planejar, uma pessoa responsável por controlar, uma pessoa que fosse só direcionar, mas também há as desvantagens. Por quê? Lembram lá daquele vídeo? Diluição e consequente perda da autoridade de comando. Eu tenho várias pessoas que mandam dentro da organização e muitas vezes o meu funcionário, eles não sabem a quem se dirigir. Né? Como eu tenho várias pessoas que têm poder dentro da organização, o meu funcionário ele pode ficar perdido. Ou ele se direciona a uma pessoa que não pode auxiliá-lo e fica aquela coisa desorganizada, que essa é a verdade. Subordinação múltipla, que também está relacionada com a primeira, que é essa diluição. Eu estou subordinada a vários gerentes, eu preciso prestar conta de várias atividades diferentes, e isso pode prejudicar o funcionário, isso pode fazer com que ele se sinta sobrecarregado, que lá na frente nós iremos ver as críticas a essa teoria, tá? Não é tudo às mil maravilhas. Tendência à concorrência entre
os departamentos, nós já falamos, às vezes eu acho que o meu departamento é melhor do que os demais. Então, eu passo a tomar decisões de forma pessoal, pensando no meu departamento, e não mais de forma unilateral, pensando na organização, de forma impessoal, pensando no todo. Então, pode haver essa concorrência. E tendência à tensão e conflitos, porque eu tenho gerentes que têm autonomia e que eles não estão subordinados aos outros gerentes. Então, eles são importantes. E, muitas vezes, o ego dificulta. Eu não quero baixar minha cabeça para o gerente, para o supervisor da área de compras. Eu sou da área de vendas e eu não quero baixar minha cabeça. Então, isso pode gerar algum tipo de conflito, algum tipo de concorrência, algum tipo de tensão dentro da organização. E aí, mais à frente, eu acredito que vocês vão pagar algumas disciplinas de comportamento organizacional, que estudariam a parte psicológica das organizações, tá? Por isso que eu digo, as teorias da administração, elas vão embasar todos os outros estudos dentro da ciência da administração. Próximo. E aí nós temos a organização linha e staff. A organização linha e staff é a união dos dois. É tudo que os dois têm de melhor, os dois tipos anteriores, né? A organização linear e a organização funcional. Pega as duas, une, e aí eu tenho a organização linha e staff. O que é linha? Pessoal, linha é quando eu tenho as pessoas envolvidas na atividade fim da organização. A minha organização produz camisas. Quem é o pessoal da minha linha? O pessoal que está efetivamente ligado à produção de camisa. Todo o restante é considerado acessório, é o pessoal do meu staff. Existe para fazer com que o pessoal da linha faça o seu trabalho. Vamos dizer que eu acho que o pessoal que trabalha na compra de matéria-prima também é um pessoal ligado diretamente à minha atividade fim da organização. Precisa estar em constante comunicação com o pessoal da produção de camisas. Então, ela também passa a ser da minha linha e o restante, o pessoal do administrativo, o pessoal das vendas, é o pessoal do staff. Então, linha está voltada diretamente para a atividade fim da organização e staff são as atividades acessórias que apoiam a atividade produtiva. Eu dei o exemplo de produção de camisa, mas a prestação de serviço também. Eu tenho uma empresa de consultoria e eu vou gerir essa empresa, eu preciso do pessoal do administrativo, que vão analisar as receitas, as entradas e as saídas de caixa, as contratações. E eu tenho o pessoal que vai efetivar as consultorias, que vão para as organizações, que vão analisá-las, dar o feedback, fazer todas as correções, né? O pessoal que vai desenvolver a consultoria é o pessoal da minha linha. E o pessoal do administrativo, que dá suporte, é o pessoal do staff. Então, independente se é uma organização produtiva ou uma prestadora de serviço, eles sempre vão ter o pessoal da linha e o pessoal do staff. Aí aqui tem algumas das funções primordiais desse tipo de organização, que é uma estrutura tanto linear como funcional, é a coexistência das duas formas de comunicação, tanto a direta como a indireta, a separação entre o pessoal que trabalha na parte de produção e o pessoal que trabalha dando apoio. E eu acredito que a desvantagem, porque nem tudo é perfeito nessa vida, seria o dilema entre hierarquização ou especialização, porque na hierarquia o foco é o nível hierárquico e a tomada de decisão. Na especialização, o foco seria especializar os funcionários e ter uma organização descentralizada. Então, quando você vai optar por uma organização linha e staff, você precisa entender das duas organizações profundamente, né, anterior, porque assim, se você vai pegar duas organizações e elas vão coexistirem, né, você vai ter tanto as vantagens de cada uma delas, como você pode ter as desvantagens de cada uma delas. Por isso é preciso estudar cada tipo anterior profundamente para decidir qual tipo de organização você vai montar na sua empresa. Então, o que vai determinar, novamente, é o objetivo fim da organização, como é que você vai desempenhar as suas atividades, como é que você vai gerir os seus recursos para atingir os seus objetivos. Próximo.
E aqui eu tenho as vantagens e as desvantagens desse tipo organizacional. Eu tenho uma assessoria inovadora, pessoal especializado na minha vantagem, que já vem da organização funcional, atividade conjunta e coordenada entre os órgãos de linha e staff. Então, basicamente, eu tenho uma especialização, o pessoal é mais inovador, é uma organização focada na inovação, na criatividade. Então, essas organizações atualmente, como Netflix, o Google, tem o foco nesse tipo de organização, porque são organizações que eles tentam alinhar a inovação, a especialização dos funcionários, também não tentam delimitar eles dentro de uma caixinha, tá? O foco é o resultado, não é você executar a mesma tarefa todo dia. Já as desvantagens seriam os conflitos entre os órgãos, porque eu preciso determinar qual é o meu órgão de linha e eu preciso determinar quais são os órgãos acessórios de apoio, que é o staff. E às vezes pode haver algum tipo de conflito e concorrência. E a dificuldade na manutenção desse equilíbrio entre a linha e o staff, porque eu preciso entender se o meu foco vai ser na especialização do pessoal, né, em cada departamento, ou se vai ser na unidade de comando, que seria na autoridade. Então, nós temos 3 organizações, cada organização é um tipo, né, preza pela centralização, organização linear, preza pela descentralização, organização funcional, ou tem a mesclagem das duas, organização, linha e staff. Agora, na frente, nós iremos ver o slide da estrutura linha e staff. Então, eu tenho a linha, que é o pessoal que está fazendo a atividade fim da organização. Então, é o pessoal do operacional, né, o pessoal na linha de produção ou na linha da execução das tarefas. E as atividades acessórias, que é o pessoal do staff. Então, eu tenho, a primeira decorrência da teoria neoclássica é essa, são os tipos organizacionais, basicamente 3, organização linear, organização funcional e organização linha e staff. Pode passar, pessoal. A segunda decorrência da teoria é a departamentalização. Eu vou dar início, mas daqui a mais ou menos 11 minutos, nós vamos para o intervalo. Então, eu vou ministrar até alguns tipos de departamento, vou liberar vocês para vocês terem um intervalozinho, mas já estamos aí na segunda decorrência da teoria neoclássica. A teoria neoclássica, ela teve várias decorrências. E a segunda dela é a departamentalização. O que é isso? É você dividir a sua organização segundo as suas necessidades, que são os departamentos. Existem basicamente 6 tipos de departamentos, estão todos listados aqui, por funções, produtos, geográfico, por clientela, processos e projetos. Cada um deles tem vantagens e desvantagens, mas nós não iremos nos ater a isso, mas ao entendimento de cada um. O que seria cada um desses tipos de departamentalização? Mas, basicamente, pessoal, departamentalização é a divisão das atividades dentro da organização. É determinar o que cada setor vai executar, o que cada setor vai desempenhar e dizer que tipo de departamentalização é essa. Passe para mim. Então, o primeiro, que seria a departamentalização por função. Então, eu vou discriminar quais são as funções dentro da minha organização e quem vai executá-la. Então, aqui eu tenho um organograma, aqui eu tenho uma diretoria, que tem as tomadas de decisões, e aqui eu tenho o departamento de produção, departamento de vendas, departamento de finanças, posso ter um departamento de compras. Então, a departamentalização por funções é isso. É você discriminar quem faz o que dentro da sua organização, baseada na função que ele vai ter. Vou tentar passar aqui. Ah, passou. Departamentalização por produtos. É quando o foco é o produto. Então, eu tenho uma produção de, vamos dizer que eu tenho a produção de eletrônicos, certo? E o meu foco são 2, vou limitar a 2. Eu tenho celulares
e eu tenho tablets. São 2 eletrônicos que eu produzo na minha organização. Então, quando eu fizer a minha departamentalização, eu vou discriminar os produtos no qual eu trabalho. Vamos dizer que você lá na sua cidade, você começou a trabalhar com salgados. E você resolveu discriminar os tipos de salgados que você fabrica. Para isso, você vai dizer quais são os... Vamos dizer que eu tenho salgados e eu tenho frios também, sanduíches naturais. Então, eu tenho produto 1, todos os salgados. Produto 2, os frios. Nos salgados eu tenho, vamos dizer, coxinha e pastel. Por que eu faço isso? Porque eu preciso discriminar qual é a matéria-prima de cada um, qual é o gasto de cada um, quanto eu pretendo vender em cada um. Então, quando o foco for o produto, os tipos de produto, eu posso ter uma departamentalização por produtos. Produto 2 são os frios, né? Aí eu tenho um sanduíche natural, eu posso ter um outro tipo, uma torta fria, tá? Eu tenho outros produtos que seriam discriminados como os frios, que eu produzo e vendo lá na minha cidade, e eu faço essa departamentalização para me conhecer mesmo os produtos que eu pretendo vender e quanto eu gasto para produzir cada um, né? Porque eu só sei quanto eu vou lucrar se eu colocar na ponta do lápis o que eu gasto para produzir. Então, quando o meu foco é os produtos, entender cada produto, a necessidade de compra e venda de matéria-prima para produzir cada produto, eu tenho uma departamentalização por produto. Aí também, nesse processo de departamentalização por produto, eu posso dizer, sanduíche natural não está saindo mais, eu vou retirá-lo. E vou colocar um salgado que o pessoal está solicitando muito, uma esfirra. Eu não produzi esfirra, mas eu produzia sanduíche natural. E o pessoal não está querendo muito sanduíche natural. Então, eu vou colocar esfirra e vou retirar sanduíche natural. Então, quando você faz esse tipo de departamentalização, você consegue visualizar quais produtos saem mais, saem menos, se eu posso incrementar, qual é o tipo de matéria-prima que eu vou utilizar. Então, a departamentalização por produto tem foco no produto. Departamentalização geográfica. Vamos dizer que eu resolvi abrir uma franquia e eu vou espalhá-la pelo interior do estado do Piauí. Eu vou precisar estudar a geografia de cada estado, determinar e discriminar quais são as regiões que vão receber a minha franquia e quais são as cidades que vão receber a minha franquia, ou que eu vou vender a minha franquia para outra pessoa. Então, eu vou fazer uma departamentalização geográfica, onde o foco é discriminar as áreas que eu vou trabalhar e as cidades onde vai ficar. Certo. Estão a 5 minutos do intervalo. Eu vou abrir, então, para vocês as dúvidas desse processo agora, para nós não iniciarmos a explicação de outra departamentalização. Staff, certo, posso sim. Staff é pessoal no sentido de equipe. Ótimo, a pessoa já até traduziu. Pessoal, staff refere-se ao pessoal, à equipe que dá apoio, tá? Mesmo não traduzindo necessariamente do inglês para o português, mas o staff dentro da organização é o pessoal que não está ligado diretamente à atividade fim. Então, é o pessoal que dá apoio. O que significa isso? Quando vocês estudarem custos de produção, vocês vão ter os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos é aquilo que você gasta para produzir. Então, tudo aquilo que está ligado à produção direta da organização ou a prestação de serviço é o pessoal da linha. E o pessoal que dá só apoio, o pessoal do administrativo, é o pessoal do staff. Então, é a função do staff. Em uma faculdade, quem é o pessoal da linha? São os professores, porque são eles que ministram as aulas, são os coordenadores. Então, o pessoal que está lá na frente da atividade da faculdade é o pessoal de linha. O pessoal do atendimento, o pessoal do administrativo, eles são considerados pessoal do staff, porque eles dão apoio para o pessoal de linha que está à frente das atividades. Vocês conseguiram entender essa diferenciação? Então, o pessoal da linha
é o pessoal que está efetivamente trabalhando as atividades, e o pessoal do staff é o pessoal que dá apoio. Ó, o pessoal ali da Conceição do Canindé, obrigada, pessoal. O prazer é todo meu estar aqui, e que eu puder auxiliá-los, vocês, em termos de explicação, podem perguntar, que eu estou fazendo isso com o maior prazer do mundo. Eu é que me sinto honrada de estar aqui com vocês hoje, repassando esse conteúdo. Então, o prazer é todo meu aí. Obrigada pelo elogio. Deu para entender essa diferenciação entre linha e staff, pessoal? Respondam aí para mim, se vocês estão conseguindo entender. Então, o pessoal que está na linha de produção, está trabalhando efetivamente na atividade, é o pessoal da linha, e o pessoal do administrativo é o pessoal do staff. Tá? Então, quando eu tenho uma organização linha e staff, eu foco nos dois, tanto na minha produção, como no pessoal do meu acessório, né? Que é acessório entre aspas, que é o pessoal que dá apoio, né? Que é a parte do administrativo, tá certo? Que ótimo, que todo mundo entendeu. Adorei. Estou adorando essa interação, na verdade, viu? É uma coisa altamente nova para mim. É a minha primeira aula no EAD e eu estou adorando, apesar de não conhecê-los. Um dia eu vou visitar o polo de vocês, assim, mesmo que eu não esteja na disciplina, só porque eu fiquei extremamente curiosa. E já estamos terminando. Eu vou falar aqui para a gente encerrar, que é um prazer estar aqui na formação de vocês. E eu espero que vocês sejam excelentes profissionais e que vocês consigam galgar sucesso, e que eu vou poder contribuir no que eu puder contribuir. Se vocês precisarem do vídeo, quiserem o vídeo, me convidaram para a batalha, vou sim, se eu estiver disponível, eu irei com o maior prazer, tá? Aí eu vou liberar vocês para o intervalo, aí depois nós retornamos com a conclusão da disciplina.